É o Deus da minha vida. E será uma série de mensagens, tá certo? Eu convido vocês que puderem, abram as suas Bíblias no livro do profeta, primeiro o Salmo 139. No Salmo 139, é o salmo que a gente vai ter por base, Salmo 139, e depois estaremos lendo Jeremias 1:5. Irmãos, aqui no versículo 13 do Salmo 139, até o versículo 16, tem algo muito lindo da parte de Deus que tem a ver com todos nós. Vamos lá? Diz o seguinte: pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O versículo 16 mostra que Deus, ele acompanha a nossa história. Deus, ele supervisiona. Ele está presente na nossa história. E a gente vai, através dessa série de estudo, a gente vai aprender isso. Eu gostaria de compartilhar para vocês esta palavra para que vocês pudessem ter um olhar diferenciado sobre a sua história. Porque aprendendo a olhar para a sua história, olhar lá para trás e percebendo o quanto o Senhor estava presente, isso vai fazer toda a diferença no seu presente e no seu futuro, ok? Lá em Jeremias, capítulo 1, no versículo 5, que será o texto base deste dia, o texto base da série de estudo é o Salmo 139, de 13 a 16. Mas o texto base para a palavra de hoje é Jeremias 1:5, que diz o seguinte: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Irmãos, esse texto, o Senhor fala para Jeremias, o Senhor revela para Jeremias que ele fazia e faz parte da história de Jeremias. O Senhor chega para Jeremias e diz: Jeremias, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, antes de você ser concebido no ventre de tua mãe, eu já te conhecia. A palavra aqui no hebraico está a ideia de assim: eu sei sobre você. E eu me perguntei, como Deus pode conhecer? Como Deus pode conhecer se Jeremias ainda não existia? Como Deus pode conhecer algo que ainda não existe? A resposta, irmãos, é que Deus conhecia Jeremias porque Deus sonhou com Jeremias. Jeremias era um sonho de Deus. E este é o primeiro momento que eu gostaria. Você que tem uma história com o Senhor, você que foi alcançado pela graça de Deus, o Senhor já te conhecia. Ele sonhou com você. Tem uma música muito linda que diz assim: antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim. Então o Senhor, ele disse para Jeremias: Jeremias, antes que você fosse formado, gerado no ventre de sua mãe, eu te conhecia. Eu sei sobre você. Eu tenho um propósito na sua vida. E é isso, irmãos, nessa série de estudo, de mensagem Deus da minha vida, eu quero enfatizar, irmãos, qual o primeiro momento que Deus nos conhece. Qual o primeiro momento que Deus te conheceu? Queridos, a história de Deus comigo e com você não começa
não começa, irmãos, quando você é gerado. A nossa história não começa quando nós fomos gerados pelos nossos pais. A nossa história começa, irmãos, quando os nossos pais se conhecem. Amém? A sua história com Deus, com o Senhor, com o Criador, começa quando seus pais se encontram. Quando Deus diz para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. O Senhor conhecia primeiro a mãe de Jeremias e o pai de Jeremias. Jeremias tinha um pai cujo nome era Ilquias. Morava numa aldeia próxima a Jerusalém chamada Anatote. O Senhor, antes de conhecer Jeremias, o Senhor conheceu os seus pais, Ilquias e a esposa de Ilquias, que nós não temos o nome. Então a nossa história, a sua história, amado, começa quando seus pais se encontram. A sua história começa quando seus pais se unem. Eu fiz uma anotação aqui dizendo o seguinte: a nossa história começa na união dos nossos pais. E nosso Deus sabe que a partir daquela união, duradoura ou rápida, agradável ou traumática, um ser especial surgiria. A história do seu pai e da sua mãe, a união deles, quando eles se unem, Deus sabe o resultado daquela união. O resultado daquela união é você, querido. É o resultado. Saiba de uma coisa: você só existe por causa da união dos seus pais. Já parou para pensar nisso? Você e eu só existo porque um homem chamado Joel Pereira dos Santos se uniu a uma mulher chamada Clinalva Barbosa Santos. Quando eles se uniram sexualmente e geraram um bebê, eu passei a existir. Eu sou o resultado da união de duas pessoas, Joel e Clinalva. Nós somos o resultado da união dos nossos pais. Nós não existiríamos se o nosso pai se envolvesse com outra mulher, seria outra pessoa. Se a sua mãe se envolvesse com outro homem, seria outra pessoa, não seria você. Você só é você. Eu só sou eu, porque os nossos pais nos produziram no ato sexual. Isso é fantástico. Nós não existiríamos se houvesse outra união. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Então você só existe por causa da união dos seus pais. Outra combinação afetiva do seu pai com outra mulher, ou de sua mãe com outro homem, você não existiria. Nós somos, imagine uma mistura química, nós somos a mistura de dois seres. E Deus, quando olha para esses dois seres, Ele vê que desses dois seres vai sair alguém muito especial, que é você. Amém? Que Deus te fale o seu coração com esta palavra. Na história bíblica, há inúmeras referências da união de pessoas que geraram filhos e filhas amados pelo Senhor. Abraão, a união de Abraão com Sara gerou Isaque. Interessante que Isaque, o prometido, não saiu da união de Abraão com Hagar. Com Abraão e Hagar não saiu o filho da promessa.
O filho da promessa para Abraão saiu da união de Abraão com Sara. Então Sara quis dar um jeito para que o filho da promessa saísse da união de Abraão com Hagar. Não deu certo. Saiu outro ser chamado Ismael, mas o filho da promessa, o que Deus sonhava, o que Deus queria para Abraão e Sara, não sairia de Hagar. O que Deus queria para Abraão e Sara, sairia de Abraão e Sara. Amém? Tomaremos, por exemplo, aqui alguns personagens bíblicos. Isaac, João Batista. João Batista só se tornou quem ele foi por causa de Zacarias e Isabel. Eucana e Ana geraram quem? Geraram Samuel. E assim vai. O Senhor fala até com o profeta Isaías também, que eu te escolhi no ventre de tua mãe. Então, queridos, interessante isso, que para Jeremias, o Senhor diz que antes que ele fosse formado, repetindo, Jeremias 1,5, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Vamos ver o que Deus fala para Isaías. Livro dos profetas Isaías, no capítulo 49, versículo 1. Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Tá vendo? É interessante que com Jeremias, dá a ideia de que o Senhor escolhe Jeremias antes de ser gerado. Já com Isaías, o Senhor escolhe Isaías já gerado. Eu não vou aqui forçar uma interpretação, mas eu quero dizer algo interessante para vocês. A união conjugal, quando dois homens dois casais, não um casal, melhor dizendo, né? Um homem e a mulher se unem e geram um filho, ali Deus está atento ao que vai acontecer a partir daquilo ali. Deus está interessado na união dos nossos pais. Por isso que tem pessoas que, mesmo não sendo crentes, tem casais que, mesmo não conhecendo o Senhor, a história deles, como eles se encontram, parece que foi algo divino. Você já viu a história de pessoas que não têm nenhuma aptidão religiosa, que não são crentes, que não defendem a fé evangélica, mas quando você conhece a história deles, desse casal, a história desse casal é uma história assim, incrível, uma maneira tão especial como eles se encontraram. Irmãos, eu acredito que existem muitos encontros que é promovido pelo próprio Deus. Existe muitos casamentos, mesmo que essas pessoas não sejam crentes no primeiro momento, existem muitos casamentos, muitas uniões de pessoas que o próprio Deus investe, porque Deus sabe que daquela união vai sair um fruto bom para ele. Deus, ele é um empreendedor e ele empreende em vidas. Eu fico imaginando meu pai e minha mãe, né? Às vezes eu fico aqui pensando como eles se encontraram. E no primeiro momento eles não conheciam o Senhor, mas a maneira com que eles se encontraram, Deus sabia que nasceria Alexandre e Adriana. E pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, eu creio que Deus tem feito de nós bênçãos na vida de muitas pessoas. Deus salvou minha mãe, eu creio que Deus salvou meu pai, mas eu creio que aquela união do meu pai e da minha mãe, Deus assim, eu vou unir esses dois, porque desses dois vai nascer um casal chamado Alexandre e Adriana.
Queridos, aí vocês, mas pastor, mas o meu nascimento foi tão triste. Essa palavra é para você entender o porquê de muitas coisas. Depois ouça essa mensagem sozinho e vai ruminando a palavra. Irmãos, há vários tipos de uniões conjugais. Repetindo, a minha e a sua história, ela começa na união dos nossos pais. E eu destaquei aqui algumas uniões. Existem casais que se unem na direção de Deus. Existem casais que eles esperam o tempo de Deus. O Senhor apresenta o casal e eles se unem. Quando esses casais se unem conjugalmente na presença de Deus, é porque o Senhor quer gerar uma geração bendita. Mas existem uniões, irmãos, que é feita pela vontade, não de Deus, mas a vontade do homem e da mulher. É aquele casal que se encontra por acaso na vida, numa festa, na vizinhança, no ambiente de trabalho, numa viagem. Eles se conhecem e eles se unem. Então, existem casais que se formam família debaixo da vontade de Deus, como é o caso de José e Maria. José e Maria, Deus uniu aquele casal. Zacarias e Isabel, Deus uniu eles. Eles casaram pela direção de Deus. E o Quias e a esposa dele se uniram porque os sacerdotes judeus, eles tinham que casarem com pessoas da mesma tribo e eles buscavam no Senhor essa união. Mas existem pessoas que casaram pela vontade deles mesmos. Existem uniões passageiras. Talvez você é fruto de um casal que foi passageiro a união deles. Existem casais que se unem na direção de Deus por muitos anos, até o final. Existem casais que se unem porque eles decidem se unirem. É verdade? E às vezes gera um filho até por falta de precaução. E existem aqueles casais que eles se unem passageiramente. Talvez você, eu não sei se tem nessa live, alguém que é fruto de um casal que não existe mais. São casais passageiros. E quais são os tipos de casais passageiros? Por exemplo, seus pais se separaram. Geraram você e se separaram. Alguém da sua família morreu. Tem gente que não conhece a mãe porque ela perde a mãe quando a mãe está tendo o próprio parto da pessoa. Existem pessoas que são frutos da união de aventuras amorosas. Alguém que engravida de alguém numa festa e nunca mais viu a pessoa. Existem pessoas que são frutos da união de um estupro. O estuprador estuprou uma jovem. Essa jovem não se cuidou, não foi ao médico, tal, e ficou grávida. E ela decidiu não tirar esse bebê. Existem pessoas que são frutos de estupros. Existem pessoas que são frutos de prostituições. Mulheres que vivem no mundo da prostituição e que em algum momento ela engravida de um cliente e ela gera um filho. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jefté, que ele era chamado filho de prostituição, porque seu pai se envolveu com outra mulher e o gerou. E ele era discriminado. Mas Jefté foi um escolhido do Senhor. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque em todas estas uniões conjugais,
nasceu alguém especial, que o nosso Deus acolherá como filho ou filha. É você. Essa palavra, essa primeira palavra dessa série de mensagens, Deus da minha vida, é para você refletir que por mais maravilhoso que foi e é os seus pais, ou por mais traumático que foi e são os seus pais, eles foram importantes na sua história. Porque você só existe por causa deles. Mas você não nasceu só para eles. Você nasceu para Deus. Deus precisou dos seus pais para que você existisse. Deus precisou desse pai tão violento. Esse pai que você teve tão violento. Esse pai que abusou sexualmente as suas irmãs, seus irmãos. Essa mãe ausente, essa mãe alcoólatra. Essa mãe que sumiu no mundo e te deixou sozinha com a sua avó, seja qual for. Essas pessoas, elas são importantes na sua vida. Porque se não fosse por elas, você não nasceria. Vocês estão entendendo isso? Nós precisamos olhar para a nossa história e dizer ao Senhor, o Senhor me amou. De alguma forma Deus permitiu. De alguma forma Deus deu uma ajudazinha para você nascer. Para eu nascer. Compreende? Independente. A Bíblia mostra pais, bons pais que geraram filhos ruins. E a Bíblia mostra maus pais que geraram filhos bons. Jefitá, ele era filho de prostituição. Seu pai, acho que era Gileade, ele se envolveu, ele traiu a esposa, ele se envolveu talvez num adultério ou numa casa de prostituição. Ele engravidou uma pessoa. E Jefitá cresceu e sofreu muito. Jefitá, ele passou uma vida muito difícil. Mas no erro do pai de Jefitá, Deus sabia que ia nascer um grande acerto. Você é um acerto de Deus. E você precisa se alegrar no Senhor. Nós não nascemos apenas para a nossa família. Nós não nascemos para simplesmente existir nessa terra e comprar coisas, adquirir coisas. Nós nascemos para Deus. Então, que você lance esse olhar sobre a sua família. Talvez você sofre porque seu pai não existe mais. Talvez você sofre porque você nunca conheceu sua mãe. Nunca foi amado pelo seu pai, por sua mãe. Mas saiba que de alguma maneira Deus usou a vida deles para tirar o melhor deles. Foi você. Você é o melhor de Deus na vida dos seus pais. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, nessa série de estudos, a nossa história começa na união sexual, não vou nem dizer conjugal, porque alguns aqui, talvez, que vai me assistir, talvez são filhos de pais que nem se casaram. Mas a sua história começa quando seus pais se conheceram. Eu quero fazer um desafio para vocês. Você conhece a história dos seus pais? Você sabe como eles se conheceram?
Você sabe como foi a infância do seu pai? A infância da sua mãe? Certamente, Deus os livrou da morte, Deus os livrou da fome, Deus os guardou por toda a vida. Só porque Deus sabia que você ia nascer. Por exemplo, um bandido. Um bandido que apronta, um homem ruim que apronta. E ninguém consegue matá-lo. A polícia não consegue matá-lo. Os traficantes não conseguem matá-lo. Ele é preso. Ele não consegue morrer na prisão. E um certo dia, esse traficante, que não muda, ele engravida uma jovem. E nasce uma criança. E aquela criança, o Senhor já sabia que daquela união, com aquela união, sairia alguém muito especial. E talvez aí está a explicação, porque ele sempre foi protegido. Deus o protegeu. Deus protegeu aquele homem, aquela mulher, porque Deus queria que dali nascesse um sonho dele. O filho, a filha. Se alegre nesse dia. Você é um sonho realizado de Deus. E Deus tem 3 sonhos para nós. O primeiro sonho é o sonho do nascimento. O segundo sonho é o sonho da conversão. E o terceiro sonho é o sonho da vida eterna com Ele. Tá bom? Deus abençoe a vocês. Eu vou estar continuando esses estudos. Eu vou dar para vocês uma dica do próximo tema que a gente vai abordar. Hoje eu falei que Deus, o Deus da nossa vida, nos conhece antes do nosso nascimento, na união dos nossos pais. Na próxima mensagem, que será na terça-feira, eu vou anunciar o horário para vocês. Por favor, sugira aí um horário que vocês acham melhor, tá? Eu vou estar pensando aqui. Se for esse horário, a gente já pode fechar. E na próxima mensagem eu vou falar sobre esse Deus da nossa vida, que além de nos conhecer antes, o olhar dele sobre nós estava nos nossos pais, ele nos conhece no ventre. Tá certo? Eu vou falar um pouco do ventre. Deus nos conhece no ventre. Ele nos conheceu na união dos nossos pais e agora ele nos conhece no ventre. Na próxima terça-feira eu vou estar falando sobre isso. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Repetindo, conheça a história do seu pai. Por mais que você tenha um pai terrível, uma mãe horrível, eu sei que nem todos têm uma mãe maravilhosa, nem todos têm um pai maravilhoso. Alguns nem conhecem seus pais, outros perderam seus pais na infância, nunca viram, foram criados por outras pessoas. Mas saiba que Deus estava na união deles para você nascer. Tá bom? Conheça a história deles. Pai, mãe, como vocês se conheceram? E você vai perceber que foi Deus que... Não foi o anjo que deu a flecha, não. Né? No dito popular existe um anjo, né, que flecha um. Foi Deus. Porque sabia que ia nascer uma pessoa tão especial como você. Deus abençoe. Se alegre com seu pai, sua mãe. Diga, Deus, muito obrigado pelo meu pai e minha mãe. Eles falharam muito, mas uma coisa eles acertaram. Eles foram usados pelo Senhor para eu nascer. Tá bom? Deus tem 3 sonhos para você. O seu nascimento já aconteceu. A sua conversão e a vida eterna com Ele. Um grande abraço. Tchau.